Pai, graças te damos pela vida do teu filho, pelo ministério que o Senhor confiou ao teu filho, Pai. Eu declaro espírito de sabedoria, espírito de revelação, espírito de conhecimento, que o Espírito Santo tome a mente dele, a boca dele, Senhor, e tudo que for feito e dito e falado, Senhor, que seja totalmente guiado pelo teu Espírito Santo. Nós damos liberdade ao Espírito Santo, a autoridade que é no nome de Jesus. Nós repreendemos todo bloqueio na mente, todo sofisma, todo paradigma, a autoridade no nome de Jesus, toda resistência à palavra caia por terra agora. Que o Espírito Santo tenha total liberdade para fluir através da vida do teu filho. Em nome de Jesus, que o pastor Alexandre, na autoridade do nome de Jesus, ministre a graça, a sabedoria e o conhecimento da palavra que é Cristo. Na autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Obrigado, apóstolo. Glória a Deus. É bom estar aqui, não é verdade? Você me acompanha bem? Quantos creem que a presença de Deus está aqui? Eu creio. E como nós reagimos à presença? Glória a Deus. Aleluia. Como nós acolhemos a presença? Como nós honramos? Meu Deus. Você ama a presença? Glória a Deus. Responda tão rápido assim. Certa vez eu estava com um pastor da Inglaterra, no ano de 2012, e ele falou uma frase que impactou o meu coração. Ele disse: o Espírito Santo não quer ser usado, ele quer ser amado. Ele não está aqui porque precisamos de algo, ele está aqui porque nos ama. Isso não é libertador? Amém. Para mim é muito libertador. Porque se o Senhor estivesse aqui para realizar o sonho de cada um de nós, Ele seria apenas um simples serviçal a serviço daqueles que na verdade deveriam ser os servos. Ele está aqui como um Pai amoroso, que deseja curar os nossos corações, sim, mas também deseja alinhar o nosso coração com a vontade dele que está nos céus. Nós estamos aqui em uma santa convocação e eu fico muito feliz de estar aqui e fazer parte de uma história já de 12 anos, é isso, apóstolo? Uma história que Deus está escrevendo aqui na cidade de Tapetinga de 12 anos e que com certeza foi construída por muitas mãos e muitos outros pastores que talvez não estão aqui, muitas outras pessoas que passaram por aqui, pessoas que semearam neste lugar lágrimas, trabalho, e que foram usadas por Deus para que pudéssemos estar hoje aqui. Então, eu me sinto muito grato. Vocês que são da Joel 2 se sentem gratos aqui essa noite? Então aqui é muito mais uma noite de gratidão, de celebração. Quantos aqui amam uma festa? O que não pode faltar numa festa? Quando foi a última vez que você fez uma festa, meu irmão? O que não pode faltar em uma festa? Não me deixa tão preocupado assim, por favor. Convidados, se eu estivesse lá no Rio Grande do Sul, muitos diriam comida, amigos, música, alegria. Então celebre, Joel 2. Vocês estão vivendo um marco histórico nesta cidade. Eu creio que são 12 anos de tantos que vocês têm pela frente, de grandes desafios. Agora, sabe qual é o mais interessante quando nós vivemos os desafios do reino de Deus? É que nós nunca temos o dinheiro suficiente, a capacidade suficiente, a sabedoria suficiente. Sabe por quê? Porque não é sobre nós, é sobre alguém que está sentado no trono, o Alfa, o homem, ao princípio, o fim, o rei, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Tudo para Ele, por meio dele, que são todas as coisas, e o que nos trouxe aqui foi Ele. Então celebre esta noite, se alegre. Olhe para quem está ao seu lado e diga: se alegre, sorria. Diga para essa pessoa: meu irmão, minha irmã, se alegre, sorria. Eu vou jantar na sua casa. Normalmente eu dizia assim: você vai me pagar uma pizza, mas como o povo é muito mão fechada, parei de pedir isso. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Para mim é um
privilégio. Obrigado, apóstolo, obrigado, pastores, líderes desse ministério, por me convidar a fazer parte desse momento tão especial. Muito obrigado. Deixa eu falar rapidinho quem eu sou. Talvez alguns estão aqui, já estiveram na outra vez que eu estive ministrando aqui num domingo. Inclusive o apóstolo mudou o horário do culto para que eu pudesse estar aqui, porque eu estaria pregando à noite lá em Itororó. Lembra? Muito obrigado. Isso, eu falei para ele: meu amigo, esse seu gesto me deixa constrangido, mas eu fiquei muito feliz por isso. Mas o meu nome é Alexandre, eu sou casado com a Cristiane há 30 anos, casei com a Cris com 25 anos, nós somos um casal muito feliz e temos uma filha maravilhosa chamada Amanda, de 27 anos, uma jovem maravilhosa. Ela está se formou agora nesse final de ano, a sua segunda faculdade, na Faculdade de Artes, e nós somos missionários. Nós temos uma base missionária na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, onde nós trabalhamos com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E no Brasil eu ministro seminários falando daquilo que eu considero a coisa mais importante nesse tempo, que são famílias, pais e filhos, crianças e adolescentes. Desde o princípio Deus se revelou como um Deus geracional. O que Deus faz, eu sei que isso parece contraditório, ou parece contrário àquilo que a gente já ouviu por tanto tempo, mas é o que Deus tem revelado ao meu coração. O que Deus faz, Ele não deseja fazer por nós, Ele quer fazer através de nós. Tudo que Deus faz na terra tem como propósito passar por você. Se Ele te prospera, o propósito é muito mais além de você. Vocês concordam comigo? Será que Deus prosperaria uma pessoa apenas para torná-la rica e isso não ter um propósito no reino? Tudo que Deus faz na terra não é sobre mim, é sobre o seu reino, é sobre os seus filhos, é sobre aqueles que Ele deseja alcançar, resgatar, libertar e transformar e dar destino. Nós somos filhos de Deus, nós somos dispenseiros desse reino, nós somos embaixadores desse reino, nós somos uma voz que traz liberdade, nós somos aqueles que carregam em nosso coração a paternidade de Deus, nós somos filhos de Deus, aleluia! E nas palavras do apóstolo Paulo, nós não somos mais escravos, nós somos livres. E nós temos uma herança, e o selo dessa herança é que Deus o Pai derramou em nossos corações o Espírito do Filho, e o Espírito do Filho em nós clama. Olha para quem está ao seu lado e digo: uau, você é filho, você é filho. Somos filhos, não somos mais escravos, e essa liberdade que o Senhor nos deu, eu chamo de a gloriosa liberdade de filhos, caminhando em nossa herança, vivendo o propósito eterno de Deus para nós como filhos. Agora entenda, tudo isso começa em sua casa. Amém. Diga amém. Amém. Obrigado. Começa em seu coração. Não existe nada que Deus faça aqui sem antes Deus fazer aqui. Filho meu, dá-me o teu coração. Livro do profeta Ezequiel, Deus profetizou por meio do profeta. Deus declarou, olhando para o futuro, olhando para esse tempo: naqueles dias, nos últimos dias, eu arrancarei o coração de pedra. Amém. Eu vou tirar de vocês esse sentimento abatido. Vocês estão fragilizados, o pecado os destruiu, a fome está os destruindo. Vocês estão cativos, eles estavam cativos na Babilônia, estavam perdendo sua identidade. E Deus disse: eu vou arrancar o coração de pedra endurecido, teimoso. Eu vou tirar o espírito abatido, eu vou colocar em vocês um novo ânimo. E aí então Deus diz: e eu vou colocar em vocês o meu espírito. Entenda? E aí então Ele disse: e aí então. Precisamos entender o que isso quer dizer. E aí então vocês irão me trazer ofertas que realmente alegram o meu coração. Veja como é importante ter um coração curado, transformado.
nós cantamos, nós ouvimos pregações, nós fazemos muitas coisas, mas a pergunta que eu lhe faço é o seu coração, marido, o seu coração, esposa, o seu coração, filho. Nós estamos diante de um tempo em que nós estamos em crise, mas entenda, não é crise financeira. Quantos aqui tem mais de 40 anos? Você lembra quando você era criança? Você tinha o que seus filhos têm hoje quando você era criança? Eu lembro, apóstolo, de manhã, eu sou gaúcho, irmãos, inverno lá é 0 grau, tá? Dependendo da região, a sensação térmica é abaixo de 10 graus. É frio. Eu, quando criança, minha mãe dizia: levanta, vai para a escola, está frio, não importa. Como é que as crianças vão para a escola hoje quando está frio ou chovendo? Vão enroladinhas em um cobertor, deitadas no banco de trás do carro, no conforto. Não é verdade? Nós estamos vivendo um tempo de maior prosperidade que já vivemos, pelo menos para mim, que vivi lá a minha infância na década de 70 e 80. Nós nos tornamos prósperos, Deus o Pai nos abençoou. Então não é sobre crise, até porque o reino de Deus não se move pela cotação do dólar na bolsa de valores de Londres, nos Estados Unidos, de Nova York. O reino, a cultura do reino, a economia do reino é diferente de tudo aquilo que nós podemos ver aqui na terra. Então não é sobre finanças, é sobre uma crise familiar. É sobre uma crise ética e uma crise moral que nós estamos vivendo. E que muitos de nós, cristãos evangélicos, estamos amordaçados, estamos paralisados, estamos hipnotizados diante dos nossos smartphones, das nossas assinaturas de Prime Video, de Netflix e tantos outros. Estamos guardados dentro do nosso lar e nem sempre estamos seguros. Lembro da minha mãe dizendo assim: Alexandre, entra para dentro de casa que depois das 6 é perigoso. Agora os nossos filhos estão correndo perigo dentro dos seus quartos. Eu lembro da minha mãe dizendo assim: Alexandre, entra para dentro. E hoje eu estou ouvindo as mães dizendo: meu filho, sai para fora. O perigo está dentro do quarto dos filhos. Há poucas semanas atrás, um influenciador digital de crianças foi preso por abuso, e eu ainda posso falar isso, daqui a pouco já não vai mais ser possível. Então nós estamos vivendo um tempo de crise familiar, nunca aconteceu na história tantos divórcios como estão acontecendo nos dias de hoje. Entendam, eu não estou falando divórcios como nós costumamos dizer, religiosamente falando, de pessoas do mundo. Nas igrejas, nunca os casais cristãos evangélicos se divorciaram tanto como estão se divorciando hoje. Estamos vivendo uma crise familiar, mas como eu tenho dito nos últimos dias, me parece que nós somos também a geração do analgésico. Estamos anestesiados, paralisados, enquanto o Senhor diz: levanta e resplandece. Enquanto Jesus vem, olha nos nossos olhos e diz: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Ele vem e diz: de que vale uma lâmpada se for colocada atrás da porta, escondida embaixo de algum lugar? Ela tem que ser colocada no meio da casa. Diga essa palavra: casa. Meu amigo, se a sua lâmpada não brilha em casa, ela não vai brilhar em lugar nenhum. Ela não vai brilhar em lugar algum. Lâmpadas que não brilham em casa, sal que não salga no lar, não tem poder de salgar em lugar nenhum. Jesus disse que esse sal ele é insípido, ele é jogado fora e pisoteado pelos homens. Então essa crise que nós estamos vivendo, ela está sendo maquiada, e eu tenho visto que quem mais tem sofrido com isso tem sido as crianças. No ano de 2017, Deus falou com a minha esposa. Ele falou: eu vou usar vocês para levantar uma geração de reis e sacerdotes.
comigo, reis e sacerdotes. E quem eram esses reis e sacerdotes que seriam ciclados? Seriam crianças e adolescentes. E nós criamos então o centro de capacitação da criança, Reino Cristo, o centro de oração, de intercessão, o centro de adoração, o centro de estudo da palavra, de ensino da palavra e de ativação sobrenatural com crianças e adolescentes da comunidade. Desafiador, meus amigos. Tem alguém aqui que faz um projeto social no Ministério de Deus que trabalha com crianças e adolescentes da comunidade? Desafiador, não é? Porque eles vêm para o centro de capacitação e eles voltam para o lar quebrado. Eu tenho louvado a Deus porque todos os adolescentes entre 12, 14, 15, 16 anos, até hoje eles não usaram drogas e não querem nem chegar perto disso. Isso tem sido um alento para nós em meio a uma comunidade que é dominada por facções. E nós estamos lá, no coração daquela comunidade, como uma torre de oração, como uma voz profética, como um arauto da verdade do reino. E ao nosso redor, grandes profetas. Alguns chegam lá de pés descalços, de calção e camiseta furada. Eu vi este final de semana, eu estava ministrando na igreja do pastor Maurício, quinta e sexta. Os filhos dele estão aqui, ajudando com os materiais lá que eu vou falar no final. Pastor Maurício, há uma semana atrás, ele ligou para mim e disse: pastor, Deus me deu um sonho. Eu estava sentado à beira de um rio, em um vale, e eu estava me perguntando o que eu devo fazer, até que eu vi o Senhor passando, e o Senhor passou com sua família, subiu uma montanha, desceu a montanha e chegou em um outro vale. Mas quando o Senhor chegou naquele vale, as pessoas que estavam lá estavam saindo de lá. E aí então, quando o Senhor chegou lá, o Senhor abraçou a sua família e olhou e disse: desse lugar nós vamos tirar ouro desta terra. E aí ele contou o sonho para mim. Aí ontem nós estávamos ministrando lá, e eu fiz um apelo, e eu testemunho isso com muita liberdade. A palavra era sobre o derramar do Espírito, a chuva seródia temporânea, que cura a terra, que sara o coração endurecido. A terra sem muito tempo sem chover, como ela fica? Tem como plantar nessa terra? Então, se o seu coração estiver endurecido, tem como alguma semente dar frutos dele? Então a terra precisa da chuva. Eu estava falando sobre isso. Eu falei: vem à frente para você ser curado. Veio um pequeno grupo de pessoas. Mas sabe quem foi o grupo maior que veio? As crianças. E a convocação de Joel 2 é que o arrependimento deveria vir com lágrimas. Não rasguem as vestes, rasguem o coração. Isso com lágrimas, com quebrantamento, sejam genuínos. E aí então, aquelas crianças que estavam na frente foram ministradas, e um menino que deve ter, eu acho que uns 9 anos de idade, chorava compulsivamente. Eu o abracei, e a presença tocou o menino. Ele foi tocado pela presença, caiu no chão e foi batizado no Espírito Santo. Aí o outro menino, irmão dele, em lágrimas também, batizado no Espírito Santo. Aí uma outra menina, as lágrimas que deveriam ser dos adultos, acabou rolando nos olhos das crianças. E aí então o ouro começou a ser tirado debaixo da terra. E Deus me chamou para isso. No ano de 2012, foi um casal de pastores americanos, na igreja que eu pastoreava lá na cidade de Canoas. Esse pastor olhou para mim e falou assim: eu vejo você e sua esposa em um lixão. É mesmo? É. Só que nesse lixão vocês estavam procurando pedras preciosas. Quem procura pedras preciosas em um lixão? Se encontrar alguém em um lixão e perguntar para essa pessoa: o que você está procurando aqui? E essa pessoa responder: pedras preciosas. Você chamaria essa pessoa de quê? Louco. E se vocês vão estar procurando pedras preciosas, e vocês vão achar muitas lá. Muitas. Vocês vão tirar elas dos lugares onde ninguém jamais daria atenção a elas, elas foram ignoradas.
esquecidas, elas não têm voz, ninguém as ama, foram abandonadas, ninguém está olhando para elas, foram ignoradas por tudo e por todos, abandonadas por pais e mães, abandonadas pela sociedade, elas são invisíveis. Isso foi em 2012, e como disse, em 2017 nasceu o Centro de Capacitação, e lá estavam as nossas pedras preciosas. Eu fui para Israel, o apóstolo já foi para Israel também. Israel não faz garimpo, eu não sei como falam, ou não tem minas de extração de pedras preciosas. Mas em Israel existe a produção de joias que são feitas com pedras preciosas. E lá tem aqueles profissionais que pegam a pedra preciosa bruta, que vem da África, vem de algum lugar, e que chega lá com o preço de não sei quantos dólares, mas depois da joia pronta, ela vale muitos dólares, ela vale milhares de dólares. Quando você vai na joalheria e vê um anel de brilhante, aquela pequena joia, aquele pequeno brilhante no topo do anel, ele saiu de uma pedra maior ainda, que foi extraída por trabalhadores que ganham apenas para comer lá de onde a pedra saiu, mas quando ele chega na loja, ele vale milhares de dólares. Nós pegamos essas pedras lá naquele lugar, nós trazemos para o centro de capacitação e nós lapidamos elas, e daí depois então elas têm um valor não financeiro, mas um valor eterno. E eu entendi o que Jesus disse, que nós devemos não estar com os nossos olhos nos tesouros que estão aqui na terra, porque aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Uma pergunta, meus amigos: qual é a coisa mais valiosa para você nesse mundo? Qual é a coisa mais importante para você nesse mundo? Eu sei que a resposta está pronta, e é família, e você respondeu certo. Mas quando nós olhamos para essa crise familiar que assola os lares cristãos evangélicos no mundo todo, nós percebemos que, na verdade, o valor que haveria de ser dado se tornou preço. Famílias começaram a ter um preço, porque começamos a acreditar que estarmos prósperos é um sinal de que tudo está bem, e substituirmos a nossa presença por presentes para os nossos filhos se tornou uma máxima, porque agora nós trabalhamos demais e não temos mais tempo. Nós temos dinheiro, mas não temos tempo. Nós temos coisas, os nossos filhos têm conforto, mas não tem a nossa presença. Então você percebe? E eu poderia ficar aqui por muito tempo pontuando algumas coisas que têm sido uma realidade nos dias de hoje, mas eu quero nesta noite trazer uma palavra de destino para o seu coração. Primeiro eu tenho que contar para você qual é a minha missão, por que eu estar aqui. Afinal de contas, eu sou um missionário, então eu estou em uma missão, eu preciso cumprir essa missão. Essa é a razão pela qual Deus me trouxe aqui pela quarta vez, apóstolo, em Tapetinga. E eu acredito que vou vir mais vezes para cá. Em algumas cidades Deus me leva por 10 anos, outras por 15. Mas eu tenho o privilégio, que eu falei para o apóstolo, todas as igrejas que eu prego, 90% delas eu volto para pregar novamente, porque eu entendi que o meu propósito é deixar sementes que produzam frutos no seu coração, que realmente produzam frutos no seu coração e possam realmente trazer uma mudança significativa em seu lar, em sua família, em seu casamento e no coração dos seus filhos. Porque nós estamos diante de um dilema. Quando olhamos para o futuro, ignoramos a realidade. Quando olhamos para o passado, nos tornamos saudosistas e começamos a dizer: no meu tempo. Quando eu tinha 40 anos, eu comecei a falar: na minha época. Um dia minha filha falou assim: pai, quando as pessoas começam a falar na minha época, é porque estão ficando velhas. Eu disse: você tem razão, filha. O nosso tempo passou, o mundo que nós conhecíamos não existe mais. Estamos vivendo uma nova era. Quem lembra que quando deu a virada do milênio, você lembra que maluquice as pessoas fizeram? Dizer a profecia do Nostradamus? Que doideira, meus amigos, que doideira. Pois é, o milênio virou e o mundo não acabou. E aí tem algumas pessoas arrependidas até hoje pelo que fizeram naquele
fatídico dia 31 de dezembro de 1999. Que loucura! Só que virou o milênio, estamos no século 21, o mundo mudou com a internet, nós temos acesso à informação, os lares mudaram, as prioridades mudaram, a maneira das pessoas verem o mundo e verem relacionamento mudou. Mas a boa notícia é que o céu continua sendo a mesma coisa. Passarão os céus e a terra, disse o Senhor, mas as minhas palavras jamais passarão. E o Senhor continua sendo o mesmo, como em Hebreus 13:8. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu serei o mesmo eternamente. E baseado nisso, nós precisamos voltar os nossos olhos de novo para a palavra. E agora sim, a partir do que nós estamos construindo os nossos lares? Porque você está em uma construção, você está em um lindo e poderoso projeto chamado família, chamado pai, mãe e filhos. Você está no projeto mais excelente que Deus estabeleceu na terra. Eu vou contar uma coisa para você: tudo começou com uma família e tudo vai terminar com uma família. Sim ou não? Não começou com uma família, vai terminar com uma família. Deus não tem plano B, Ele continua no projeto original, e Jesus fez convergir todas as coisas de volta nele, para que a vontade perfeita do Pai fosse estabelecida na terra por meio do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. E hoje estamos aqui e somos parte deste reino sobrenatural. Mateus capítulo 6, versículo 10 demonstra a vontade de Deus: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Você quer confirmar se está escrito aí na sua Bíblia? Teu vontade. Mateus 6, versículo 10: Senhor, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é. O nosso foco é, mas o mandato que Deus deu para nós é trazer o céu para. Nosso foco é, mas o mandamento é trazer o céu para. Isso é o mandamento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Mude a sua maneira de pensar, porque tudo está mudando agora. Jesus estava dizendo: o reino é chegado. O céu, na profecia de Isaías, diz que um menino traria sobre os seus ombros um governo. E esse governo não haveria fim. Ninguém poderia parar a expansão deste reino, o avanço deste reino sobrenatural. Ninguém poderia impedir. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu vos dou as chaves do reino. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Nós não estamos em uma guerra contra os reinos deste mundo, porque nós carregamos em nós um reino eterno e sobreexcelente, porque o reino de Deus se sobressai a respeito de qualquer cultura ou reino desta terra. Pelo menos foi o que Jesus nos demonstrou com ações, não apenas com palavras. O evangelista, o escritor, o evangelho de Lucas, ele diz que eu quero registrar para você, Teófilo, tudo aquilo que Jesus falou e fez. Falou e fez. Nós somos cidadãos deste reino. A sua casa é uma embaixada do céu aqui na terra. Vocês estão me entendendo? A sua casa é uma embaixada do céu aqui. Me diga, qual é a linguagem do céu então? Se a sua casa fosse uma embaixada dos Estados Unidos, qual seria o idioma oficial? Se a sua casa fosse a embaixada da França, qual seria o idioma oficial de lá? Se a sua casa fosse uma embaixada dos Estados Unidos, qual seria a moeda oficial da sua casa? Se a sua casa é a embaixada do céu, qual é o idioma falado na sua casa? Pô, você sabia qual é o idioma dos Estados Unidos, da embaixada americana e da embaixada
idioma da embaixada dos céus. Vou deixar você pensar. Se a moeda oficial da embaixada americana é o dólar, qual é a moeda oficial da embaixada dos céus? Atos capítulo de número 10 fala de um centurião romano chamado Cornélio. Olha como começa a história. Um anjo bate na porta da casa dele. Imagine um anjo batendo na porta da sua casa. Você abre a porta e o anjo diz assim: eu estou aqui em nome do Senhor, porque diante do Senhor tem um memorial, tem o seu nome, e fala algumas coisinhas a seu respeito lá. É mesmo que fala que você é um homem temente a Deus, você é um homem de oração, e você é um homem generoso. E termina dizendo: com toda a sua casa. Ele tem um sonho, uma visão. Deus fala com ele, o anjo bate na sua porta. 20 quilômetros dali em Jope, Pedro está tendo uma visão sobrenatural, um arrebatamento. Ele vê um lençol descendo dos céus e animais de todo tipo. E Deus fala para ele: Pedro, mata e come. E Pedro diz: eu não posso fazer isso. Eu nunca comi nenhum animal impuro, não é agora que eu vou comer. E quem pediu para Pedro comer? O próprio Deus. Ele não entendeu no começo, depois ele entendeu que Deus estava chamando ele para ir além de Jerusalém, para pregar o Evangelho para os gentios. Deus estava ampliando o ministério de Pedro além fronteiras. E aí então, no dia seguinte, os servos, os empregados de Cornélio foram lá chamar por Pedro, porque o anjo disse: pegue 2 dos seus empregados mais fiéis e vá até Jope chamar Pedro para que eles tragam Pedro aqui na sua casa. Então Pedro entende que era de Deus por conta da visão que ele teve dos animais. Pedro então vai até a casa de Cornélio, e Cornélio reúne toda a sua família. E a Bíblia diz que enquanto Pedro falava para eles a respeito do Senhor, todos, quantos? Quantos? Foram batizados no Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu não considero isso como algo comum. Eu não posso olhar para esse evento sobrenatural em Cesareia Marítima e reagir de forma tão simplória. Por quê? Porque agora a casa de Cornélio se torna um portal do céu com a terra. Agora a casa de Cornélio é um portal de avivamento em uma cidade pagã chamada Cesareia Marítima, que era espalhada, era rodeada por templos pagãos de adoração aos deuses gregos. E agora a casa de um homem que abriu o coração para ver a glória de Deus se torna um portal do céu com a terra. Olha para mim, Deus não precisa de muitos. Deus precisa do coração de um homem, de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa que decide realmente trazer o céu para dentro do seu lar, para dentro da sua família. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui em Tapetinga como é no céu. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade em sua casa como é no céu. Então esse é o dilema que nós estamos vivendo. Deus nos chama para ser um lar de milagres. Deus nos chama para sermos um portal de avivamento aqui na terra. Deus nos chama para sermos famílias proféticas. Deus nos chama como família para ser um farol para aqueles que estão perdidos em meio à tempestade. Deus nos chama para brilhar. Deus nos chama para salvar. Deus nos chama para ser luz. Agora tudo isso acontece primeiro dentro da minha casa. Jesus disse que a nossa luz precisa brilhar diante dos homens, para que o mundo saiba que o Pai o enviou e que o próprio Jesus havia enviado a eles. Diga essa palavra: Evangelho. Evangelho significa boas novas. Essas boas novas precisam primeiro ser anunciadas e vividas dentro da minha casa, dentro do meu lar. E os nossos filhos
Eu tenho uma filha, como disse, 27 anos. Eles são como flechas, como no Salmo 127. Eu tenho o dever de discipular a minha filha. Eu sou o principal responsável por ensinar a minha filha a conhecer a Deus, a andar com Deus, a amar a Deus, a honrar a Deus, a servir a Deus. Eu sou o principal responsável por influenciar a minha filha a amar a Deus com todo o seu coração. Eu lembro como se fosse hoje, nós já éramos pastores. Nossa filha tinha 7 anos, ela falou comigo: pai, eu quero me batizar nas águas. Eu disse: filha, você quer batizar nas águas? Então senta aqui com o pai e diga para mim o que você entende sobre isso que você decidiu. E parecia que eu estava diante de uma mulher de Deus madura já. E ela disse para mim, ela falou muitos motivos pelos quais levaram ela a tomar aquela decisão, mas o último motivo impactou o meu coração. Ela olhou nos meus olhos e disse: pai, é também porque eu amo muito Jesus. Batizamos ela nas águas no domingo pela manhã. No domingo à noite eu fiz um apelo, apóstolo, para todos aqueles que queriam um toque dos céus e um batismo com o Espírito. Veio a minha filha, parou diante do altar, com lágrimas nos olhos, e eu vi o Senhor batizando ela no Espírito Santo. E a segunda vez que eu vim para Itapetinga, ela estava ministrando crianças, e à noite ministrando líderes. Quanto vale isso? Vemos a glória de Deus na vida dos nossos filhos. Deuteronômio capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante, é o Shema Israel. Ouve, ó Israel, eu sou o Deus uno, o único Deus, não há outro além de mim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças e com toda a sua alma. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ensinarás os teus filhos, sentados à mesa, andando pelo caminho antes de dormir e ao levantar. O Senhor estava dando os seus mandamentos para as famílias de Israel, para o povo de Deus, ensinando eles da necessidade de um legado. Diga essa palavra: legado. Um legado que iria romper as fronteiras do tempo, de geração após geração. A glória de Deus seria revelada pelo coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Malaquias capítulo de número 4 fala que Deus iria restaurar isso nos últimos dias. Aquilo que foi perdido seria restaurado. E o Senhor, e ele fala de forma profética: enviarei nos últimos dias Elias, ou alguém no espírito de Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Ele irá reconectar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Ele vai restaurar as famílias, para que um legado seja deixado então de geração após geração. Eu estava alguns meses atrás na igreja Impacto da Presença em Jacareí, São Paulo. Centenas de pessoas, 500, 600 pessoas na semana do avivamento. Uma unção de Deus muito preciosa, uma presença de Deus muito gloriosa. Mas eu disse, no meu coração queimava isso. Eu disse: se o mover que estamos vivendo aqui não tocar os nossos filhos, de que vale tudo? Não é verdade? Se nós estamos aqui recebendo esta chuva, você não está sentindo ela, mas ela está caindo sobre você. Nós estamos desfrutando dessa palavra viva. Mas se os nossos filhos não estiverem à mesa conosco, recebendo isso em seus corações, entendendo o que está acontecendo, de que vale, meu Deus? Dr. Miles Monroe, um grande homem de Deus que partiu no ano de 2016, já ouviu falar dele? Ele falava muito sobre legado. E ele morre de forma trágica em 2016 em um acidente aéreo bobo. O piloto dele bateu na rede de energia elétrica. O avião caiu, morreram todos. Quando Miles Monroe morreu, houve as pessoas ficaram comovidas, dizendo: e agora? Quem irá falar o que esse homem falava?
Aí de repente, em meio a toda aquela comoção, lembraram que o que mais falava era sobre o legado. E o legado dele impactou milhares de pessoas no mundo todo. O filho dele hoje é o líder do ministério lá nas Bahamas, juntamente com toda a sua família. O Marley se foi, mas aquilo que ele plantou ainda continua dando fruto aqui na terra. A questão, meus amigos, não é quando, onde ou como nós vamos partir, mas é o legado que nós vamos deixar para as próximas gerações. É o quanto nossas crianças, adolescentes e jovens vão ser apaixonados por Jesus a partir da paixão que eles conseguem encontrar dentro do nosso coração. John Wesley, ele falou uma célebre frase que toda vez que eu tento falar, eu erro a frase. Ou você joga, ele falou, você joga o seu sermão no fogo, você coloca fogo no seu sermão, joga o seu sermão no fogo. Uma vez perguntaram para ele assim, qual é o segredo para fazer as pessoas verem você pregar? Milhares de pessoas vão ver você pregar. Ele disse, eles não vêm me ver pregar, eles vêm me ver queimar. Os jovens de hoje, eles querem encontrar esse fogo dentro do nosso coração, essa chama dentro de nós, esse brilho no olhar que Josué viu nos olhos de Moisés, esse fogo que Eliseu encontrou no coração de Elias, esse fogo, esse chamado que Timóteo viu no coração e nos olhos de Paulo. Timóteo, lembra-te da herança que você recebeu de quem? Da sua avó e da sua mãe, porque o pai de Timóteo era grego, pagão. Agora perceba que a herança deixada por aquela avó e aquela mãe impactou a vida daquele menino a ponto dele se tornar discípulo de Paulo. Lembra-te também, Timóteo, que eu impus as mãos sobre a sua vida e compartilhei com você um dom. Em outras palavras, Paulo diria, vai lá e quebra tudo, meu amigo. Não tenha medo se vão dizer que você é jovem demais. Hoje eu recebi uma ligação, apóstolo, de um jovem pastor de 28 anos. Sabe o que ele disse para mim, pastor? Eu estou aqui na cidade de Caxias, eu e minha esposa, desafiador, Deus tem dado crescimento. Ele disse, sabe o que? Deus está trazendo pastores experientes para estar com a gente aqui, para serem curados. Aí ele terminou dizendo, como você sabe, pastor Alexandre, eu sou muito jovem, eu tenho 28 anos. Eu não perdi a oportunidade disso. Não diga que você é muito jovem, Timóteo, lembra-te. Nós já fomos jovens também, não é, pastor? Eu me converti com 29 anos, eu lembro que me tornei pastor com 34, muito rápido. Eu com 34 anos, eu corria sobre a plataforma, eu corria no meio das pessoas no culto, eu pregava igual o Marco Feliciano, era folgado, né? Hoje eu já me posiciono um pouquinho mais como Moisés, barba branca, cabelo já está ficando branco também, só que eu não me posiciono como Moisés olhando para a montanha, eu me posiciono como Moisés olhando aqui, encontrando cada Josué que está diante de mim. Aleluia! E eu quero impulsionar Josué. Josué vai crescer, ele vai tomar posse até os nossos discípulos, os jovens, os pastores que serão formados, esta geração que está levantando, vão impactar a terra com a glória de Deus. Porque os nossos filhos não serão massa de manobra. Aleluia! Depois que eu vou falar, eu depois me arrependo. Aí Jesus fala, não precisa se arrepender, pode continuar falando. Aí parece que eu estou dentro de um buraco, daqui a pouquinho Jesus me tira daquele buraco. Os nossos filhos não serão massa de manobra política de ninguém, nem ideológica, eles serão uma voz profética. E se eles estiverem na política, serão uma voz profética que vai trazer retidão naquilo que fizerem. Deus vai posicionar os nossos filhos, Deus vai torná-los cheios do Espírito Santo. Os nossos filhos vão olhar para nós e dizer, é assim que eu quero queimar, é assim que eu quero tratar a minha futura esposa, é assim que a menina que ele vai tratar o seu futuro marido, é assim que eu serei como pastor, é assim que eu serei como servo, é assim. Eu vou olhar para o meu pai, eu vou ver nele Jesus Cristo de Nazaré. Paulo teve a coragem de dizer, então, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha o buraco que eu vou entrar agora.
O apóstolo falou que não tem limite de tempo, não é? Não se arrependa depois, por favor. Aleluia, 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 aleluia. Eu tenho que entrar nesse buraco. Se os seus filhos imitarem as suas atitudes, você vai ter orgulho deles? Não responda tão rápido. Aquilo que você faz, o que você gostaria que o seu filho também repetisse, você teria orgulho dele? Olhe para mim, meus amigos, meus irmãos. Nós temos que gerar a vontade de Deus no coração dessa geração. Vocês já ouviram falar da Igreja Assembleia de Deus do Evangelho Pleno em Seul, na Coreia? Exportou avivamento para o mundo todo. São de pequenos grupos. Pastor David Young Show. Segundo estatísticas, a maior igreja no mundo. Uma única igreja local com milhares e milhares e milhares de membros. Sabe quantos jovens cristãos evangélicos tem hoje na Coreia do Sul? 2%. Isso não deixa você apavorado? Sabe quantos por cento tem de cristãos na Europa hoje? Em cada nação? 1,5%, 2%. Em algumas nações que o evangelho é mais relevante, 5%. Sabe quantos por cento tem de cristãos católicos e evangélicos no Brasil hoje? Mais de 50%. Eu estou jogando os números aqui, mas é mais de 50%, não é? Com mais de 50% de cristãos nessa nação, nós deveríamos fazer muito mais do que eleger um presidente. Nós deveríamos mudar a realidade dessa nação. Porque o que vai tornar essa nação transformada pela glória de Deus não é quem ocupa a cadeira lá no Palácio do Planalto. Amém. Mas é quem está coordenando, quem está liderando cada lar e cada família. Bendita a nação onde Deus é o Senhor em cada lar. Bendita é a nação onde Deus é o Senhor em cada casamento. Bendita é a nação onde Deus é o Senhor no coração dos nossos filhos. Bendita é a nação onde Deus é o Senhor em todas as áreas da sua vida. Bendita é esta nação. E aí então o Senhor, e eu vejo isso, Deus quer levantar uma geração que eu chamo de geração do reino, ou agentes de avivamento e transformação cultural, onde os nossos filhos serão, e quando eu falo voz profética, entenda, eu não estou falando aquele profético, eu estou falando de um profético posicionado na palavra. Eu lembro de um menino, o nome dele era Nicolas, um projeto que nós tínhamos em um outro bairro. Minha esposa tinha um discipulado com crianças que durava 2 horas. As crianças ficavam quase 1 hora orando, e toda quarta-feira elas jejuavam, porque quarta-feira, pastor, era o dia em que todas as turmas se reuniam no pátio no momento do intervalo. Então eles disseram para minha esposa: pastor, nós queremos jejuar na quarta-feira porque nós queremos que Deus use a nossa vida. Aí eu lembro como se fosse hoje. Eles saíram depois do meio-dia, depois de almoçarem do projeto, foram para a escola. Chegou o momento do intervalo, eles contando para mim: pastor, a gente se reunia e ficava olhando para quem nós vamos pregar o evangelho, por quem nós vamos orar. Aí eles disseram, o primeiro testemunho foi que tinham 2 meninos pequenos que estavam correndo, e um bateu de cabeça com o outro. 2 crianças, quando batem de cabeça, o que acontece? Lá no sul a gente chama de galo. É galo aqui também? Galo, um caroço na cabeça. Aí um dos meninos olhou para o outro e disse: é agora, irmão, esse é o nosso momento. Foi lá e colocou a mão, e aí a coordenadora estava lá, foi lá e colocou a mão em cima do galo, e o galo foi cantar em outro terreiro. Sumiu o galo. A coordenadora olhou e disse: mas eu tenho certeza que tinha um caroço na cabeça desse menino. Aleluia. Você não acredita tanto assim em milagres. Eu vou mudar o tema. Vou dar outro testemunho. De crianças, a professora, quem aqui é professora? Rede pública, a senhora é? Você é professora de educação infantil? Aí a professor, não é fácil, né? Eu não vou entrar em detalhes, você sabe. Mas aquele dia assim que você está, o coração está muito assim, angustiado, estressado, cansado.
Aí você chega assim, os alunos percebem que você não está muito bem. As crianças, vamos ficar quietinhos hoje e tal. Aí um dos meninos percebeu que a professora não estava bem, se aproximou dela, colocou a mão em cima da mão dela, assim, ela estava sobre a mesa sentada, e o menino falou: professora, fica tranquila, Jesus está cuidando de tudo. Aí a professora engoliu, sabe quando o choro chega aqui? Já aconteceu com você do choro chegar aqui? E aí você tranca e ela saiu correndo e foi para o banheiro chorar, para que as crianças não vissem. Agentes de avivamento e transformação cultural. Assim serão os nossos filhos. Nossos filhos. Qual é a promessa de Joel mesmo? Que os velhos teriam, Voltarem a sonhar. e os jovens Visões. profetizarão. E o Espírito será derramado sobre toda. Criança conta? Sim ou não, irmãos? Deixa preocupado. Criança conta? Sim. Então o Espírito seria derramado sobre todo ser humano. Não importa a cor da sua pele, o carro que você dirige, quanto você tem na conta bancária, quanto tempo você está na igreja, não importa. O Espírito será derramado sobre toda. E se a carne for marcadinha assim igual a minha, derrama também? Derrama sobre toda a carne. Porque quando a palavra diz carne, é sobre corações, sobre toda a carne. Então eu creio nessa promessa, apóstolo. Você crê nessa promessa? Então eu vou dar a boa notícia para você. Essa promessa já se cumpriu. E agora nós somos chamados a vivê-la e tornar isso uma realidade na vida dos nossos filhos, da nossa posteridade. A palavra legado significa aquilo que você deixa no coração dos seus filhos. Herança é aquilo que você deixa para os seus filhos. Legado é aquilo que você deixa nos seus filhos. Nós vivemos por um legado. Nós vivemos por um legado. E por uma geração que clama. Eu consigo ouvir o clamor do coração das crianças. As crianças estão clamando por tempo e nós estamos dando para ela um smartphone para ela se distrair o tempo todo. As crianças estão clamando pela nossa companhia, mas aí nós estamos no smartphone e não temos tempo para ela. As crianças querem conhecer a Jesus e nós parecemos os discípulos, tentando impedi-las de chegar até Ele. No Evangelho de Lucas diz que Jesus ficou indignado com isso e disse: deixe vir a mim os pequeninos, porque o reino de Deus pertence a eles. Olha para quem está ao seu lado e diga a essa pessoa: não seremos nós que vamos impedir. Não seremos nós os discípulos que vão impedir esta geração de ver a glória de Deus, de ver a manifestação poderosa do reino no coração dos nossos filhos. Quanto vale para você ver o seu filho cheio do Espírito Santo? Quanto vale para você ver o seu filho dizendo assim: pai, vem cá, eu estava lendo na Bíblia aqui, mas eu não entendi, me ensina aqui, pai. Pai, o que foi que aconteceu lá na igreja? Eu vi as pessoas sendo tocadas, elas estavam chorando. Senta aqui, meu filho, que eu vou falar para você o que estava acontecendo. Sentados à mesa, andando pelo caminho, antes de dormir, e ao levantar. Meu Deus, isso me emociona, isso me empolga. Sabe por quê? Eu tenho 52 anos. 52. Eu não sei se verei com os meus olhos, mas eu carrego uma promessa. E essa promessa é de uma geração chamada geração do reino. Uma geração que eu não sei se vai acontecer com a minha filha, com os meus netos, mas chegará um dia, apóstolo. Chegará um dia que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas
cobrem o mar. E eu estou aqui trabalhando, meus amigos, nesse vale. Eu estou aqui tirando o ouro debaixo da terra. Aleluia. Eu estou trabalhando esse ouro, ele é muito precioso. Crianças, para mim, adolescentes, valem muito. Crianças são capazes de entender as coisas profundas do reino. Adolescentes, só vejo as pessoas reclamando dos adolescentes. Um dia eu estava sentado num culto, e aí alguém foi tentar impressionar, falou assim: esta geração de adolescentes é a que menos ora, essa geração de jovens e adolescentes é a que menos lê a Bíblia. Aí o menino do meu lado me cutucou e disse assim: como é que ele sabe? Ele não mora comigo. Esta geração é preciosa aos olhos do Senhor. Ah, mas no meu tempo, seu tempo acabou. Entenda isso. Eu entendi isso, pastor. Que agora, se eu continuar com esse discurso de no meu tempo, eu vou perder o coração deles. Coração esse que o próprio Deus nos deu acesso. Olha quantas crianças aqui, eu vendo hoje aquela celebração da escola Espaço Saber. Olha que coisa linda aquilo. Os pais e mães que estavam hoje aqui. Tem pais que estavam hoje aqui e mães hoje à tarde. Meus amigos, que momento precioso vivemos hoje aqui, que ficará marcado para a eternidade. Eu vejo crianças no colo, crianças pequenas, adolescentes. Eles estão aqui e a chuva está sendo derramada. Essa chuva é para eles. Essa chuva é para eles, para os nossos filhos, é para esta geração. E eu quero nesta noite convidar vocês que estão aqui, pais, mães, líderes, pastores, trabalhando ou não com o ministério infantil ou de adolescentes e jovens. O Senhor está nos chamando para levantarmos um exército, porque nós somos responsáveis por impulsionar esta geração a níveis maiores de conhecimento do Senhor, a níveis maiores de influência na nossa nação. Nós somos responsáveis. Por isso eu tenho falado em todos os lugares que eu vou: vamos levantar um exército, pais, mães, líderes, vamos proteger as nossas crianças. Ontem à tarde eu estava orando aqui, minha esposa mandou uma foto, um print de uma postagem de uma página de Facebook lá da minha cidade. Mais uma criança foi abusada na minha cidade. Mais uma. Na minha cidade. Mas em todos os lugares elas estão sofrendo abuso virtual. Não vamos permitir que o diabo adoeça essa geração. Não permita, pai, mãe. Nos Estados Unidos já existem centros de recuperação para crianças que são viciadas em telas. Eu nunca imaginei que um dia na minha vida eu estaria dizendo isso. Eu nunca imaginei, pastor, que um dia na minha vida eu estaria dizendo isso. Você imaginou que há 10 anos atrás estaríamos falando sobre isso hoje? Ninguém imaginou. E aqui estamos nós. Mas nós somos a igreja viva do Senhor. Nós somos aqueles que receberam as chaves do reino. Nós não estamos paralisados, nós não estamos engessados, não estamos amordaçados. Nós somos esta voz profética para esta geração. Nós somos aqueles que são os portadores da revelação deste reino que Jesus nos deixou. Nós somos. Então nós devemos nos posicionar, devemos sair daquele lugar de anestesia e despertarmos para algo urgente e nos posicionar. Essa é a palavra para hoje, meus amigos. Posicionamento. Como em Cesareia Marítima,
com o centurião romano, com o Cornélio, com o Obed-Edom, que ficou 3 meses com a arca dentro da sua casa, com o Josué, que teve coragem, levou sua esposa e seus filhos, subiu e disse: eu tenho só uma coisa para dizer para vocês, vocês estão na terra prometida. Não era lá que eles estavam? Eles não estavam se corrompendo novamente, adorando outros deuses e casando com mulheres cananeias e trazendo os deuses cananeus para dentro de casa, não era isso? Josué chegou e disse: chegou o momento de tomar a decisão, meus amigos. Nós não estamos mais no deserto, não estamos mais no Egito, não estamos mais no deserto, nós já cruzamos o Jordão, e agora é o momento de vocês tomarem uma decisão. Tomem a de vocês, porque eu já tomei uma decisão. Você sabe o que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Imagine um homem falando isso diante de milhares de pessoas. Cabra tem que ser macho, é ou não é? O camarada tem que estar posicionado naquilo que está falando. Mas é Josué. Não, meus amigos. Você acha que não tinha pressão política lá? Lógico que tinha. Quantos queriam ocupar o cargo de Josué? Fala sério. Os caras tentaram derrubar Moisés o tempo todo. Você acha que não iam tentar derrubar Josué? Ele chega lá e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso significa o quê? A minha casa é a palavra de Deus que diz o que deve ser ou não ser. Esse é o momento que você diz amém. Glória a Deus, lembra? Glória a Deus. A minha casa é o Evangelho de Jesus, que dá a regra, que dita as coisas. Mas são tempos diferentes, pastor. Não, meus amigos. Não. Tempos difíceis exigem de nós posicionamentos sérios, focados, posicionados. Queremos ver a glória de Deus em nossos lares e famílias. Esse é o kairos de Deus para isso. Posicionamento. E aí então levantamos um altar de adoração dentro da nossa casa. Uma pergunta: quantas vezes você se reúne por semana com a sua família para pregar o Evangelho? Para orar com seus filhos? Para ensinar o Evangelho para os seus filhos? Para ministrar o coração da sua esposa, do seu marido? Quantas vezes? Pastor, mas eu não tenho tempo. Veja bem, pode custar caro. Pode custar muito caro. O tempo que você não dedica hoje para ensinar o Evangelho pode custar muito caro lá na frente. Qual é a coisa mais importante do mundo para você? É a minha família. Dedique tempo à sua família. Dedique tempo ao coração da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Faça projetos com a sua família. Estabeleça projetos com a sua família, projetos celestiais com a sua família. Projete a vida dos seus filhos. Trabalhe o coração dos seus filhos. Nós estamos às vésperas de um ano novo, é ou não é? Eu amo esse momento. Dia 31 de dezembro nós fazemos quantas promessas, né? Quem em dezembro de 2024 fez a promessa que ia ter uma vida fitness? Mas não pode ser dia 31, porque daí é churrasco, é pudim, não dá, tem que ser dia 1º. Mas dia 1º sempre sobra algo no dia 31. Então não pode ser dia 1º, tem que ser dia 2. Mas no dia 13 eu vou lá na academia e já vou fazer minha matrícula. O dono da academia está até agora esperando lá. Nós fazemos promessas vazias. Esse ano eu leio toda a Bíblia. Em 2026 pode ser diferente. 2026 pode ser o ano do posicionamento. 2026 pode ser o ano onde você vai ver a glória de Deus em sua casa e em sua família. Onde o reino de Deus vai deixar de ser uma metáfora, uma ideia, e vai se tornar a realidade na sua casa e na sua família. Onde a glória de Deus vai resplandecer no seu casamento, e o seu lar vai ser um farol de milagres. Vai ser um lar de milagres, um lar, uma família profética, em nome de Jesus, amém? Vamos crer? Você crê? Nos próximos
próximos minutos eu quero levantar um clamor por você aqui. Um clamor, meus amigos. Um clamor. E eu quero orar juntamente com vocês aqui. Vamos orar pelos seus filhos. E vamos orar juntos. E eu creio que Deus o Pai vai testificar muitas coisas em seu coração e vai trazer um tempo de cura em seu coração. Vai trazer um tempo de liberdade, de cura em seu coração, de ativação sobrenatural em seu coração, aonde você vai viver um novo tempo. Diga isso, um novo tempo. Diga comigo, as eiras. Vamos lá, diga comigo, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão. Diga bem alto, transbordarão. Diga mais alto, transbordarão de óleo e de vinho. Aleluia. O Ministério de Louvor pode nos ajudar aqui. Vamos ministrar juntos. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Tiago. Aleluia. Aleluia! 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 Feche os seus olhos por alguns instantes. Amado Espírito Santo, precisamos desse tempo de cura, precisamos desse tempo de restauração da terra seca, precisamos desse tempo de transformação, Senhor. Precisamos desse tempo de cura das famílias, dos casamentos, dos corações. Precisamos desse tempo de transformação real, Senhor. Precisamos ver a tua glória, o teu reino inabalável, tocando lares, famílias, casamentos, relacionamento. Precisamos, Senhor, da manifestação sobrenatural do seu reino. Aleluia, soleviando, que amando, nesses minutos, enquanto você está aí nas cadeiras, feche seus olhos e fale com o Senhor. Não é sobre a minha oração, é sobre a sua oração. A minha oração não é mais poderosa do que a sua. Aquilo que sai do seu coração não é mais poderoso do que aquilo que sai do meu coração. Oh Deus, desperta, Senhor, desperta, Senhor, e traz à tona um novo tempo, Senhor, nas famílias, casamentos e relacionamentos, Deus. Ativa o coração dos maridos, das esposas, dos pais e mães deste lugar, Senhor, para essa nova estação, para essa nova temporada, Senhor. Hoje não é uma noite de imposição de mãos, hoje é uma noite de trazer o céu para dentro da sua casa. Hoje é uma noite de decisões, hoje é uma noite de posicionamento. Hoje é uma noite de você dizer para o diabo: até aqui você chegou, mas daqui você não passa.
céus neste momento. Vem com sua família, vem com seus filhos, mas não fique nas cadeiras, venha você sozinho. Ore pelo seu destino, ore pela sua casa, ore pela pessoa que você ama. Escute isso. Os seus filhos não podem ficar indiferentes nesse momento. Entenda isso. Você precisa dizer para os seus filhos: meu filhinho, minha filhinha, nós vamos orar. Eles precisam entender esse momento, meus amigos. Não é verdade? Como eu disse, nós estamos recebendo a glória de Deus. Os nossos filhos precisam receber isso. Ah, pastor, mas eles não entendem. Eles entendem sim. Eles entendem. E é essa cultura de oração, de ministração, que nós vamos transferir para o coração dos nossos filhos diariamente. Os nossos filhos não podem estranhar a atmosfera da igreja, porque é essa mesma atmosfera que eles encontram na casa deles, não é verdade? Não é verdade, famílias? Eles não podem falar, o que é isso? Não, porque é essa atmosfera que eles encontram na casa deles. Uma atmosfera de glória, onde a presença de Deus é real, onde a palavra de Deus é pregada, onde o reino de Deus é visível, onde o poder de Deus se manifesta. Lembre-se, a sua casa é um lar de milagres, a sua família